2h38 e voltamos aqui no Revista CBN. E você pode interagir enviando sua mensagem de texto no 98679-2647. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook através do @CBN Salvador Oficial. E eu estou aqui com a Cecília Avena. Ela é diretora de comunicação da Associação Náutica da Bahia. Vamos conversar com ela sobre a expansão do setor náutico da Bahia e o papel da náutica. Se você tiver alguma dúvida, é só enviar sua mensagem de texto aqui no 98679-2647, interagindo com a nossa convidada de hoje. E assim vamos para a nossa segunda entrevista. Entrevista. O setor náutico do Brasil, ele cresce de forma acelerada, consolidando-se como uma indústria estratégica para o turismo, lazer e economia. O Aloha Náutica, liderada pela empreendedora Cecília Avena, tem sido protagonista nesse cenário, trazendo embarcações e última geração e promovendo também a Bahia como um dos principais polos do setor. Além disso, o apoio ao documentário premiado, que é Uma Vida no Mar, que reflete a conexão entre inovação e preservação da história náutica. Seja muito bem-vinda aqui no Revista CBN, Cecília. Obrigada, Tati. Primeiro, é um grande orgulho estar aqui nesse meio de comunicação tão respeitado, ouvido pelos baianos e que tem uma tradição de trazer conteúdo de qualidade. Muito bom. Obrigada. E me fale um pouco sobre esse impacto, né, náutico e na modernização desse setor aqui na Bahia, suas parcerias também internacionais e esse apoio de projetos culturais ligado ao universo marítimo. É isso, Tati, né? Quando a gente fala de náutica, a gente está falando de um universo amplo e que poderia ser mais inclusivo, porque é uma indústria que movimenta tantos setores. A gente está falando do turismo, da parte mesmo de fabricação, com os estaleiros, tem serviços que poderia ter de manutenção. Então, o próprio turismo, a gastronomia, que é diretamente ligada ao turismo. Então, é uma cadeia muito, muito interessante e que tem muito a ser explorada. Eu trago para o Brasil, os nossos barcos são importados da França, o maior estaleiro da França, um dos maiores do mundo, que é a Beneteau, e a gente está falando de 5.000 barcos por ano, é muita coisa. E o mercado consumidor ainda não é o Brasil fortemente como poderia, e principalmente a Bahia. Então, assim, sonho de consumo, não trazer só os nossos barcos, mas que a Bahia de Todos os Santos seja sempre um polo de acolhimento da náutica, com charter, com venda de barcos, com construção de barco, com regatas chegando aqui, tantas nacionais como as internacionais. Tem muito mercado ainda, muito incipiente, muito iniciante, e que para mim, assim, eu tento ver qual é o sentido disso. Porque a gente fala tanto, nós temos um potencial tão grande a ser explorado. Não, a gente tem que começar ontem. E tem um movimento muito bom acontecendo nessa área da propulsão, do impulsionamento da náutica na Bahia. E qual seria esse principal passo para que isso seja possível? Bom, uma das frentes bacanas, a gente tem, para citar, por exemplo, o saco náutico. A gente é um primeiro saco náutico, foram 9.000 embarcações certificadas em um ano. Isso é muito bom. Então, na hora que você cria uma facilidade, você atrai todo tipo de negócio. A Associação Náutica da Bahia, da qual eu faço parte e como na área de comunicação, onde vem a náutica? Eu sou velejadora também há muitos anos, já tem 30 anos que a gente tinha barquinho, barco maior, mas assim, no mar. E a gente sempre que chega na Bahia fala, gente, isso aqui é o melhor lugar que tem. Não tem a perder para o Mediterrâneo, para o Caribe. O Caribe tem 6 meses como se tornado, Foi recente? Como é o nome? Não é...
furacão, e a gente não tem furacão, a gente tem água morna o ano inteiro. Então a gente tem essa baía chamada Baía Todos Santos, a gente tem uma costa toda navegável, o Brasil é todo navegável. E se contar ainda com a parte de represas, de rios, a gente tem o Rio Paraguaçu, que é incrível também, que tem uma das regatas mais importantes do Brasil, que é a Aratu-Maragogipe. A Associação Náutica da Bahia tem um propósito de, como nós somos de várias áreas, tem expertise do turismo, da área de jet ski, da área de veleiros, de comércio. O nosso presidente, que é o Santiago Campo, ele há muito tempo já da área de comércio. Então, assim, a gente sabe do que está falando, e foram forças que se uniram para um objetivo comum, que é impulsionar a náutica na Bahia, entre os seus vários campos e várias frentes que podem ser e estão sendo abertas. E o setor náutico brasileiro, ele registrou também um crescimento de 20%, 25% nos últimos anos. Isso poderia ser bem maior, eu imagino. Qual a contribuição do Aloha Náutico? É o Aloha? A gente é Aloha Náutica. Náutica. Qual é a culpa da gente? Vamos lá. Nós somos uma equipe, somos 4. Eu e Paulo, meu marido, a gente fica aqui no Nordeste, mas a gente atende o Brasil inteiro, somos exclusivos para o Brasil. A Aloha Náutica traz com exclusividade os bilhetes, o Benetô, as lanchas e trollers Benetô, os catamarãs Excess, só nós podemos vender para o Brasil. E que isso veio acrescentar? Nosso sócio, Chico, é um dos maiores dealers, distribuidores, e sabe do que está falando, tem 40 anos de experiência na comercialização de barcos. E isso traz para a gente uma segurança muito grande do que a gente está fazendo. Porque quando você traz um barco importado, você tem a parte de importação, de legalização, de nacionalização, os impostos que fazem parte desse negócio, e existe um pós-venda. Então a responsabilidade vai além de encantar, o mar é lindo, cheio de peixinho, vamos aproveitar a natureza. Não. Então, assim, é um produto muito complexo, é um produto de alta tecnologia e valor agregado. A gente está falando de barcos que são de luxo, mas não pelo luxo, mas pela exclusividade do que ele oferece. E são produtos de altíssima tecnologia. Eu vou até pedir a nossa produção aqui para abrir aqui a persiana, né, para você falar mais inspirada, olhando essa Baía de Todos os Santos. Isso é covardia, Tati. Porque a pergunta tá aqui: como foi a escolha de Salvador para o lançamento, né, dos motorboats, e também quais são os desafios e oportunidades para consolidar na região Nordeste como referência no mercado náutico de luxo, como a gente tem aqui a vista da Baía de Todos os Santos. Perfeita, Tati. Eu digo que é covardia. Eu fiz 2 travessias, eu vou citar porque é incrível. Eu estava falando agora há pouco sobre isso. 2 travessias da França para cá. A última foram 38 dias, então a gente teve 38 pôr do sol, nascer do sol. Ó, que linda a vista. Quando a gente entra na Baía de Todos os Santos, é o pôr do sol mais bonito. Não é porque a gente chegou em casa, que bom, não. É lindo. Eu não sei se é uma atmosfera, alguma coisa dos gases, ou porque a gente ama mesmo isso aqui, mas é lindo. E a gente tem tudo o que poderia ter melhor para uma náutica. A gente tem clima, a gente tem vento, a gente tem hospitalidade, a gente tem um povo que gosta de receber, a gente tem a parte da cultura, né? A cultura gastronômica, a cultura mesmo religiosa. A gente tem uma primeira santa brasileira da Bahia. A gente tem, então são tantas coisas que convergem para trazer interesse para a Bahia, e a gente sem esforço já é super, né? A gente é objeto de desejo. Não quero ir para Salvador. A Bahia é tudo de bom. Nunca mais esqueça a Bahia. A Bahia é incomparável. A gente é muito bom mesmo. A gente tem esse mar maravilhoso e a gente tem que fazer dele, até porque é uma indústria altamente sustentável, é uma indústria limpa, é uma indústria, não é só promissora, é uma indústria que tem o poder de transformar e a gente reverter de alguma maneira esse caos que se instalou no ecossistema do mundo, no Brasil não, do mundo.
E a gente está falando do mar. O oceano produz 60% do oxigênio que o ser humano precisa. Isso então já passou há muito tempo seria bom, não. É necessário haver um planejamento daqui para frente, principalmente no que diz respeito ao turismo. E a náutica traz esse turismo sustentável. Isso te dá uma aflição de você ver um potencial que a Bahia tem, né? E aqui dessa parte náutica que a gente tem e não é explorada de forma, né, assim, responsável e que traga benefícios para a cidade, para o estado. Tati, quando a gente fala, por exemplo, para você, vamos fazer um comparativo, um barco de 50 pés ou uma lancha, como a gente está trabalhando agora com as nossos super motorboats, você está falando de trawlers, que são barcos muito bacanas, muito sofisticados, que têm uma autonomia oceânica, diferente de uma lancha pequena. Então, é um produto especial. A gente também tem as lanchas maiores, as menores, os veleiros, que são o nosso carro-chefe até então, e são objetos de desejo no mundo inteiro. Quando você fala, eu quero ter um Beneteau, quero ter um catamarã XS, a gente está falando do topo da cadeia dos desejos náuticos. Mas a gente está falando também de um barco mais antigo, porque quando você fala que um barco tem 20 anos, o barco é novo. Um barco de 10 anos é um barco novo. Isso é muito bom, porque como ele foi construído para estar na intempérie, para estar no sol, na chuva, no salitre, na onda batendo, então ele é um bem mais resistente do que você fala de um carro, por exemplo. E quando a gente traz um super barco, um barco sofisticado, um barco de luxo, um barco de alguns milhões de reais, ok, mas ele vai ter uma rede ou de charter, ou de manutenção, de venda de peças, ele vai parar numa ilha e vai consumir um restaurante, ele vai poder servir para charter, que são os passeios de aluguel. Isso com um barco grande. Isso pode igualmente ser feito com um barco menor, um barco mais antigo, com boa manutenção. O importante é ter uma ocupação de uma área que está aí, ela está disponível e pedindo, pelo amor de Deus, venham velejar, venham navegar. Ela aqui falando, eu só imaginando, ela é de Brasília, gente, imagine, do Cerrado, vem para a Bahia, para Salvador, e o Cerrado, eles aproveitam uma lagoa, né? Fazem coisas belíssimas ali. O Brasília tem um dos maiores flotilhas do Brasil, são barcos menores por conta do transporte, que é complicado, né? Você trazer do mar até lá, mas ele é uma das maiores flotilhas em número de barco. A gente tem o Lago Paranoá e assim, até aconteceu agora, assim como teve o Salvador Boat Show, o primeiro do grupo Boat Show, mas o segundo salão náutico, porque o primeiro foi o ano passado, e abrindo portas e trazendo interesses e trazendo os estaleiros para participar. Teve também o Brasília Boat Show, que levou também... Grandes eventos, né? Que movimentam o turismo de lá. Movimenta o turismo e a indústria, tudo ligado à náutica, porque o barco tem tudo. Ele tem manutenção, a pessoa compra comida para levar, ele precisa do transporte para ser deslocado, ele precisa da marina para ficar docado ou ficar apoitado, ele precisa... Emprego, né? É muito emprego. Gera muita muito geração emprego. De renda e emprego, exatamente. Eu ouvi dizer que aqui é muito complicado ter uma pessoa, como é que dizem, marinheiro, que comanda um navio, os barcos, tem que ter a formação, e às vezes as pessoas alugam, né, ou fazem eventos que necessitam das pessoas que... É o marinheiro. Que tem, e é difícil encontrar. Porque não tem a formação. Se a gente tem, por exemplo, vamos pegar, só uma ideia, um Cimatec, que é fomentador, que é especializado, que existe para a indústria, para trazer o desenvolvimento, impulsionar, trazer tecnologia, tudo que for relacionado à área produtiva, à economia produtiva. Essa economia produtiva ligada ao mar, e já existe o Cimatec Mar, por exemplo, eu não posso falar com muita propriedade, porque quem vai falar é o próprio Cimatec, mas já há o gancho do Cimatec para o mar, justamente porque há necessidade urgente, imediata,
mesmo para ontem, de formação de mão de obra, de manutenção de barco, da formação dos marinheiros, porque se chega barco, nem todo mundo é capitão, ou é arraiz, amador, não é, então ele precisa e nem quer, às vezes o cara quer sair para passear com a família e voltar, ou quer ter um barco para explorar e alugar, ele precisa de um marinheiro, e essa deficiência vem da mão de obra, de uma deficiência de formação de mão de obra. Aí, por que não tem informação de mão de obra também, não se investe? Porque não se visualiza um mercado promissor que vale a pena, que tem um número que vai justificar essa criação dessa profissão e proliferação dos marinheiros. É um todo. Então, a gente está falando até da moça que faz limpeza nos barcos e que vai limpar 10 barcos por semana e que vai criar uma outra rede de serviço. É muito amplo, é muito bom. Isso é desesperador quando você pensa assim que muitas pessoas poderiam estar empregadas e bem, né? Porque paga muito bem não tem assim cursos a gente profissionalizantes. Isso, mas eu acho que é uma consequência. A gente está dentro, inclusive, a parte dos cursos de formação de mão de obra está dentro do escopo da Associação Náutica da Bahia. Sim. Tem que ter, porque na verdade, Tati, tudo é gente, são pessoas. A gente está falando em todas essas áreas, não são coisas, são pessoas ligadas a essa área. Então, quando você tem um olhar para as pessoas, para o desenvolvimento das pessoas que vão trabalhar em todas as áreas ligadas, você tem o centro de convenções ocupado o ano inteiro, com evento, com congressos, com seminários. São pessoas que estão participando. Ocupação de hotel, de restaurantes, são pessoas que estão consumindo. Venda de barcos, são pessoas que estão comprando. Então, a comunidade, é muito importante se trabalhar com as comunidades locais, porque eles vão fazer também um receptivo. É a praia que o barraqueiro vai ser ensinado, que não é para pegar o lixo e jogar no mar. Nada. Mas tudo isso funciona a partir do primeiro passo, do que você diz que ainda está muito parado, né? Ele está em movimento, ele está acontecendo e pela primeira vez a gente realmente, acho que de uns 4, 5 anos para cá, a movimentação começou. Então a gente tem grupos que se juntaram em prol de áreas específicas. A Associação Náutica da Bahia tem um escopo maior, porque nós somos tasks, como vários assuntos, vários objetivos. Mas a gente tem já um trabalho funcionando. Marinas, a gente tem 5 marinas prontas, esperando serem licitadas. Então, assim, isso não existia. A gente está falando de já ter a segurança no mar, feita pela polícia, qual delas está ainda em uma questão de definição, mas que precisa ter. A gente precisa ter segurança no mar. E a gente tem coisa muito importante ligada também à náutica, que são, além da gastronomia, do turismo em si, a gente tem personalidades também. Então, por exemplo, a gente tem um nome forte que eu gostaria de citar, que é o Aleixo Belov, que é o maior navegador, um dos maiores de todos os tempos do Brasil. Foram 5 viagens em solitário, 5 viagens em volta ao mundo, 5 deles em solitário e 2 com um navio escola. Me perdoe, existe também, eu quero que você fale sobre o documentário. É isso, eu ia... Pois é, a gente está... A Aloha Náutica, sim, com muito orgulho, é a apoiadora do filme oficial sobre a vida de Aleixo Belov, que tem aqui, que eu acho que quem não foi, por favor, vá, obrigação, fim de semana, programa, conhecer o Museu Aleixo Belov. É um filme que já está premiado, é um curta. Belov, Uma Vida no Mar, ele tem já 3 prêmios internacionais muito importantes, outras 3 indicações também internacionais, e a gente está falando de um jovem cineasta baiano, que é o Thiago Abubakr, que trouxe, ele é um storyteller, mas além da narrativa do documentário, é uma poesia. Então, assim, eu acho que é por isso que ele está fazendo tanto sucesso, e a Aloha Náutica apoia, porque a gente fica muito feliz de ver que, contando a história da Bahia, através do Aleixo Belov, a gente sente orgulho de levar isso, e está levando para o mundo.
porque tá já um sucesso total. E esse lançamento, né, do documentário, como é que de forma ele contribui para conectar a marca, né, ao público, ao setor náutico global? Ao setor cultural, porque a náutica também, um dos viés é a cultura. Então, na hora que você leva a história de um velejador que se tornou um dos maiores empresários do Brasil do setor da náutica, que é o estaleiro, né, o Belov Engenharia, e isso vira um documentário e cai no gosto, preferência e os prêmios internacionais. Então tem algum caminho que está certo. É a gente levando também um pouco do que tem na história da náutica da Bahia para o mundo inteiro conhecer. Ou seja, é um orgulho, tá? Fazer parte. Cultural tremendo. Muito, muito. E assim, as escolinhas de vela, que a gente está falando de uma comunidade pequena, vai ser impactada com isso? De que maneira? Vai. Porque da mesma maneira que um dia um imigrante com meses chegou e em algum momento da sua vida se encantou pelo mar e fez uma travessia dessa, por que não uma criança nossa, como tem, vai ser um prodígio e vai ganhar também as nossas regatas e vai participar dos nossos campeonatos, mas tem que ter um apoio, tem que existir um começo. Tem que mexer isso, porque no momento que eu quis citar, quando estávamos falando sobre a falta da mão de obra, porque também as pessoas não visualizam esse mercado, né? As pessoas não têm essa visão que até porque o movimento que eu falo sobre aproveitar tudo isso que está parado, não deixam quem entende, quem possa modificar a história da Bahia, porque quem mexer isso aqui vai modificar a vida de todo mundo, vai abrir, a mente de uma pessoa e todos vão querer se especializar na área. Perfeito. Como é que eles pensam nisso se não tem oportunidades ainda para eles? É um leque que se abre, né? E assim, infinitas possibilidades. Eu estou na área náutica, então eu sei o que é um barco, um veleiro, uma lancha, um saveiro, uma escuna, eu sei a diferença. O leigo não sabe, a gente não tem uma cultura de estar. Quando a gente vai num boat show internacional, por exemplo, de Cannes, você tem 600 barcos expostos. O de Salvador tinha 12. O do Rio, que é um dos maiores, a gente está falando também de algumas dezenas, é muito, muito pouco. Se a gente compara, por exemplo, com o Miami, que também, Miami nem tem veleiro, basicamente tem, a gente vai por isso, mas é uma indústria muito forte da parte de motorboats, de lanchas. Por que eu estou citando esses? Tá falando de Miami, tá falando de Cannes. Não, eu estou falando de Cannes, por exemplo, da França, que uma pessoa de classe média lá tem barco. Assim como tem um carro caro, ou um carro que ele troca e tem barco, é uma cultura. É uma cultura do mar que a gente ainda não incorporou. E sem fazer referência a que a gente pode velejar o ano inteiro. A gente pode navegar o ano inteiro. Então, comparando outras cidades, e é bom que a gente compare, para a gente poder ter um parâmetro de sucesso. Claro, tem que ter base em quê? E eles têm 6 meses de inverno. Eu falei, o Caribe tem 6 meses, sei lá, ou seja, quando quer de faz. Furacão. E tem, exatamente, ficam parados. E eles estão lá no mar virando picolé e estão velejando. A gente tem tanta facilidade. Tudo nas mãos, né? A Bahia é tão linda. Nossa, Bahia Todos Santos é tão propícia que eu acho que ficou por isso mesmo. Em algum momento não houve esse interesse em usufruir tudo que o mar pode trazer. E sendo assim, é impossível criar ambição na mente de quem não vê nada acontecer. Você tem uma ideia dessas pessoas que estão aí? Não vê. E, por exemplo, assim, um mercado que existe muito interessante, eu como design de interiores, não posso deixar de citar, é justamente a parte de reforma de embarcação. Quando eu falo que 10 anos é um barco novo, ele pode passar por um retrofit, pode passar pela reforma, e é um barco que está pronto para velejar. Ele vai ser acessível para quem não pode comprar um barcão novo, ele vai comprar um barco usado. Mas cadê essa mão de obra da reforma? Cadê? Onde que a gente vai comprar o material? Qual é o melhor material para o deck? Qual é o melhor material para reformar uma vela? Para fazer uma cobertura? Para trocar o estofado? Para colocar ar-condicionado ou ventilador ou uma churrasqueira? É tanta coisa para ser trabalhada que a gente tem que criar não só uma cultura, como todo um mercado para servir essa área. Mas é uma mão.
de ida, outra de volta. Você cria a estrutura porque há uma demanda. E você cria uma demanda porque há uma estrutura. Infelizmente, nosso tempo já acabou. A nossa convidada é a Cecília Avena, ela é diretora de comunicação da Associação da Náutica da Bahia. E também ela é sócia do Aloha Náutica. Falando aqui com ela sobre a expansão do setor náutico na Bahia, o papel da Aloha Náutica, que cresceu 25% nos últimos anos e poderia crescer muito mais, hein? A gente está contando com o Nordeste. E a gente quer isso aqui porque nossos clientes estão no eixo Rio, São Paulo, Paraty, Angra, e a gente quer que venha para a Bahia também, porque acho que não é uma questão só de orgulho, mas de a gente fazer jus a esse mercado que precisa ser tomado. A gente precisa tomar pé dessa área que é nossa. Eu quero ver isso acontecer, eu também, viu? Thaís. Estou aqui ansiosa para que tudo isso mude e o cenário seja totalmente diferente do que a gente vê hoje. Perfeito. Viu? Muito obrigada, adorei. Eu quero estar aqui. agradecer a sua participação, já te deixo o convite para a gente falar mais sobre isso. Tinha tanta coisa aqui para perguntar, o tempo é curto, assim como a nossa Bahia de Todos os Santos tem infinitas possibilidades, né, para crescer, para mudar essa Bahia, o mundo, né? E a gente espera com vocês aí que a luta continue, viu? Para isso seja real, se torne realidade, essa grande mudança, né? Elevar aqui o padrão. Muito bom. E sempre tudo no mar é mais prazeroso. 3h04, chegamos ao fim do Revista CBN, mas sexta-feira que vem temos encontro aqui marcado. Um beijo grande e até lá. Repórter CBN.